É Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos felizes porque o Senhor, morto, não permanece na morte. Ele ressuscitou. E assim, Ele nos comunica a sua vida. Nos comunica o seu amor, nos comunica a verdade. É vivendo na verdade do Senhor que nós podemos viver como cristãos. Não somente ser cristãos, mas viver como cristãos. O cristão, ele nasce para a eternidade no útero da igreja, que é a pia batismal. Ali nós nascemos para a eternidade, mas só é possível porque Jesus nos comunica a sua vida. Só é possível porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Todos os cristãos usufruem dessa dignidade que o Senhor nos dá. E abraçando essa dignidade, nós devemos viver como cristãos e não somente ser cristãos. Hoje encontramos Maria Madalena, que sai correndo ao túmulo de Jesus. E ela viu que a pedra tinha sido retirada. Então ela fica chocada, porque vai interpretar: roubaram o corpo do meu Senhor. Maria Madalena ainda não tinha entendido as Sagradas Escrituras, por isso, não entendendo, ela não vai interpretar como Jesus ressuscitado, mas como um Jesus roubado. Isso porque falta ainda a interpretação verdadeiramente das Sagradas Escrituras. Então ela sai correndo ao encontro de Simão Pedro e João e avisa para eles que tiraram o Senhor do túmulo. Se ela tivesse compreendido, ela teria dito: o Senhor saiu do túmulo. Mas como pode sair? Um morto não sai. Então ela vai dizer: tiraram, porque ela ainda procura o Senhor morto e não vivo. E não sabemos onde o colocaram, né? Ela não diz: Jesus saiu e não sabemos para onde ele foi. Impossível nesse momento, porque ainda não se entende as Sagradas Escrituras. Então Pedro e João vão até o túmulo depois de Maria Madalena. Os dois corriam juntos. Como sabemos, João era mais jovem, então chegou primeiro do que Pedro, e olhou para dentro e viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Pedro entra, e Pedro viu as faixas de linho no chão e viu algo além, que é o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava junto com as faixas, mas que enrolado num lugar à parte, como se uma pessoa viva tivesse preparado aquele pano que estava no rosto. Como Jesus acordasse e tirasse aquele pano e colocasse à parte, dobrado. Isso será um sinal de que Jesus não foi retirado, mas Jesus, ele saiu do túmulo, não com a força dos homens, mas com a força de Deus. Então, o outro discípulo chegou, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu aquela situação e acreditou. Então, desperta já no coração a fé, desperta no entendimento de João a fé. João começa a ver além da morte. É um sinal ainda muito, vamos dizer, não presente no coração dos discípulos, não presente no coração de Maria Madalena, porque não basta amar a Jesus, não basta amar a Deus. É preciso que Deus nos comunique esse amor. Porque quando Deus comunica o seu amor, nós temos uma comunhão de amor. O amor de Deus sempre vem primeiro, vem antes. Mas nesse momento,
Os discípulos não podem compreender isso. Mas João já está acreditando. Então, como diz, ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Hoje, então, celebrando esse domingo da Páscoa, peçamos ao Senhor para que nós, de fato, acreditemos. O que significa acreditar? Acreditar significa escutar a Jesus, reconhecer que a sua palavra é verdadeira e seguir aquela palavra. A fé não basta escutar. A fé, ela é demonstrada quando eu começo a agir a partir daquilo que eu escutei. Aí tem a fé. Aí tem a fé. É uma fé viva em nós. Não é só uma fé estática, no sentido que entra a palavra e fica dentro sem fazer efeito. É o efeito que vai demonstrar que nós temos fé. O que nós estamos fazendo com a fé na ressurreição de Jesus? Se nós de fato acreditamos, vivemos como ressuscitados ou vivemos como aqueles que não enxergam a vida, como aqueles que não enxergam a eternidade, como aqueles que não enxergam a vida eterna? Sabe que hoje tem um grande problema. O problema é verdadeiramente não acreditar em Deus. Um outro problema ainda grande é não acreditar que nós não temos alma para a eternidade. É acreditar que a alma, ela vai juntamente com o corpo e acaba no túmulo. Isso não é verdade. O corpo de Jesus ressuscitou. O nosso, quando nós vamos para o túmulo, aqueles que foram já para o túmulo, a alma vive e vive eternamente. Mas, infelizmente, muitos estão acreditando que tudo acaba. Não é verdade. Continua. E nós esperamos ansiosamente a ressurreição dos corpos. Queremos ressuscitar como Jesus ressuscitou. Mas a isso será somente no fim dos tempos. Infelizmente, isso também muitos cristãos não acreditam e pregam contra isso, contra a fé, contra o credo da igreja. Nos abramos, irmãos e irmãs, a graça de Deus. Sintamos que o Senhor está vivo, vivamos por Ele e para Ele, pensando neste mundo e na vida eterna. Amém.